Bom dia, irmãos. Queria compartilhar uma passagem com vocês que está lá no livro de Juízes, no capítulo 6, onde fala sobre o chamado de Gideão. E diz que os filhos de Israel sofriam nas mãos dos midianitas e as suas plantações eram derribadas, eles desciam como gafanhotos sobre as plantações dos filhos de Israel e destruíam todas as coisas. Então, eu queria compartilhar um versículo que está lá no capítulo 6, no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, o Abizerita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. O que me chamou a atenção nessa passagem é que Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar. Para quem entende um pouquinho de agricultura, sabe que malhar o trigo ele requer espaço, porque o trigo, quando você colhe ele, você precisa bater nele, você precisa fazer algo com ele para que ele se desprenda dos grãos do ramo e que você tenha a sua colheita. E o lagar onde ele estava trabalhando é um lugar próprio para que se era feito para a vinha, para onde você pisava as uvas para que elas se tornassem o vinho. Então Gideão estava trabalhando num lugar impróprio, fazendo algo que não era o que tinha que ser feito ali naquele lugar. Era um espaço que era para se tirar o vinho ou se amassar o azeite, para retirar azeite. Era um lugar impróprio para malhar o trigo, para tirar a semente. Mas Gideão, ele não se viu nas circunstâncias que os amalequitas vinham contra ele para destruir, mas ele estava trabalhando. E o que me chama a atenção também é que fala que Gideão, ele tinha mais irmãos, mas fala assim, só de Gideão, não fala dos irmãos deles, não fala de Gideão e seus irmãos, mas fala Gideão estava ali. Então o anjo do Senhor fala com ele para que ele vinha salvar os filhos de Israel da mão dos amalequitas. E ele fala, mas como que eu posso fazer isso? Se eu sou o menor da casa de meu pai, a minha família é a mais pobre. E o anjo do Senhor fala para você assim, é um homem valoroso. Então Gideão não via o potencial que ele tinha, mas Deus via o potencial dele, porque mesmo na adversidade, ele estava ali, ele estava trabalhando, ele estava tirando seu sustento, ele estava fazendo algo, ele estava produzindo. Mesmo assim somos nós nos dias de hoje, nós também temos nosso potencial, Deus está vendo o nosso potencial, mas de acordo com a circunstância, muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que nós temos que fazer. E o anjo do Senhor fala para o Gideão, vai na sua força. Quer dizer, Gideão tinha algo para oferecer, assim como nós temos também. E quando nós colocamos a nossa força, nós exercitamos aquilo que nós temos, Deus é conosco. Então as coisas acontecem na nossa vida. Mas nós precisamos nos posicionar e nos colocar para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não olhando para as circunstâncias, mas fazendo aquilo que nós somos chamados. Porque assim que nós colocamos o nosso potencial em ação, Deus pega junto com a gente e faz as coisas acontecerem. Isso eu queria deixar para vocês esta manhã. Em nome de Jesus, amém.